Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, estou de volta. Obrigado a todos que deixam seu like, que deixam comentários, é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva porque tem muita coisa boa vindo por aí. Quanto mais inscritos no canal tiver, mais a gente cresce, mais a gente aparece, é muito importante. Tem muita gente ainda que assiste com frequência o canal e não é inscrito, então por favor, não custa nada, clica lá, se inscreva, ajuda muito, você não faz ideia quanto. E hoje é um vídeo de perguntas e respostas. A gente tem feito algumas perguntas e respostas no Instagram e eu seleciono algumas perguntas para responder aqui. Se você não me segue no Instagram ainda, segue lá, @MiguelChaim, para sempre poder ver essas perguntas e respostas e poder ter a chance de participar. E em breve também a gente vai ter aqueles vídeos de análise de movimentos. Eu vou analisar os seus movimentos e possivelmente os vídeos vão ser mandados via Instagram. Então fica ligado, já vai me seguindo lá para garantir. E assim que eu tiver isso formulado pronto, deve ser no fim dessa semana, eu posto um vídeo e explico para vocês. A gente começa a fazer alguns. Primeira pergunta do Yuri393 é o seguinte: meu músculo cansa, mas não frita. Tem alguma estratégia para isso? Então a gente precisa pôr algumas coisas ponderar algumas coisas no começo e ter um contexto nisso aí. O músculo frita, aquela queimação, por que ele frita? Porque quando a gente tem contração muscular, a gente vai quebrando glicose para conseguir energia, e a glicose sofre uma série de reações, isso deixa o meio do músculo ácido, e como está ácido, a gente sente uma queimação. Quando acaba a série, que a musculatura se relaxa e os vasos novamente se abrem, podem passar e transportar sangue por ali, isso é levado embora, e a queimação passa imediatamente. Por que a pessoa não sente essa queimação? A gente tem que pensar que a gente tem basicamente dois tipos de fibra muscular. Não são só dois, é um amplo espectro. Vamos pensar que de um lado do espectro tem as fibras de contração rápida e desse lado fibras de contração lenta. Fibra de contração rápida geralmente são maiores, têm um potencial de crescimento muito maior, têm um conteúdo de proteína contrátil maior e menos organelas. Então elas conseguem fazer mais força, só que elas se cansam antes. Fibras de contração lenta, elas têm um potencial de crescimento menor, mas elas conseguem fazer trabalho por mais tempo. Elas têm mais organelas ali dentro, mais mitocôndrias, então elas conseguem trabalhar por mais tempo sem se cansar tanto. A grande questão é que quando as fibras de contração lenta estão trabalhando a todo vapor, a gente tem uma liberação de ácido lático muito maior. Então, no caso desse menino que o músculo cansa, mas não frita, tem alguns cenários que a gente pode imaginar que estejam acontecendo. O primeiro deles é, o menino tem uma predominância de fibra de contração rápida, então elas vão fazer muita força e vão cansar logo, vão cansar, e o cara não vai conseguir fazer mais a série antes de sentir aquela queimação intensa. Outro cenário, está usando carga demais, e aí a série termina logo e não deixa chegar naquele ponto onde tem queimação, que deixaria a série curta demais. Um outro cenário é, os intervalos são longos demais. Intervalos longos demais permitem que todo o ATP seja refeito, ressintetizado, e o cara consegue, e aí usa muito peso na série. Os primeiros segundos da série, a gente utiliza o ATP que a gente já tem formado ali, ele vai se quebrando. Só depois que esse estoque ATP acaba, que isso geralmente dura de 5 a 10 segundos, depende da pessoa, talvez um pouco mais. Só depois disso que a gente começa a usar a glicose realmente, quebrar a glicose e produzir algum ácido lático. Então, são cenários que o cara pode estar fazendo, usar muita carga, muito intervalo, séries curtas demais, ter a musculatura majoritariamente de fibras de contração rápida. A queimação é vital para crescer? É importante para crescer, porque tem duas maneiras de gerar hipertrofia. Uma delas é colocando tensão no músculo, muita tensão no músculo e sobrecarga progressiva, e a segunda é acúmulo de metabólitos, que um deles é o ácido lático, lactato, essa coisa toda. Então, quanto mais queimação a gente tem, a gente consegue também sinalizar a hipertrofia. A hipertrofia sarcoplasmática também é um tipo de hipertrofia, mas a gente tem que notar que a hipertrofia que para pessoas naturais, para pessoas que estão começando agora, o que vai dar mais volume e vai determinar que você tenha muito mais volume, que vai te fazer crescer mais, é a hipertrofia tensional, a hipertrofia miofibrilar, que é realmente fazer com que as fibras proteicas ali, as miofibrilas, fiquem maiores. E isso a gente consegue com o treino tensional. Então, esse menino não está no caminho tão errado. Ele está cansando a musculatura e, supondo que a musculatura dele seja predominantemente de contração rápida, ele está no caminho certo, ele está conseguindo hipertrofia.
O que a gente tem que pensar é que a gente pode periodizar e mesclar esses dois tipos de estímulos de vez em quando, mas que nem sempre é obrigatório e vital que você tenha aquela queimação louca o tempo todo. Se tiver, melhor ainda, mas depende do objetivo, depende da especificidade do treino. A próxima pergunta é do Matheus Wilson. Não sei se eu falei certo o nome dele. Como montar um treino de força e hipertrofia juntos? Já discuti isso aqui no canal algumas vezes. É o treino de Power Building que todo mundo chama. É possível fazer isso? É possível fazer isso. A gente tem que lembrar que dentro do treinamento esportivo, dentro da ciência do treinamento esportivo, a gente tem algumas coisas, alguns princípios. Um deles é a especificidade. E a especificidade é o seguinte, imagine uma árvore e ela vai tendo vários galhos, vários troncos, então cada tronco é uma característica específica. Então a gente pode ter aqui hipertrofia, podemos ter aqui condicionamento cardiorrespiratório, podemos ter aqui força. Então, sempre que eu treino para o caminho da hipertrofia, eu estou ficando mais longe da força ou do condicionamento cardiorrespiratório. Sempre que eu treino força, eu vou ficar mais longe da hipertrofia. Então, de acordo com a especificidade, quando a gente treina duas características diferentes, a gente tende a não ter uma boa resposta para as duas. Por isso que talvez, em grande parte dos casos, seja melhor você fazer momentos ou ciclos, mesociclos específicos para força, mesociclos específicos para hipertrofia. Ah, quero mesclar os dois, legal, quero ganhar força, quero ganhar um pouquinho de hipertrofia. Estando ciente disso, a gente pode fazer o seguinte, uma divisão muito básica que eu gosto de fazer é dividir o corpo em 4 dias diferentes, um dia de supino, um dia de deadlift, um dia de agachamento e um dia de outros movimentos, outros grupos musculares acessórios. Então, no dia de supino, o movimento principal vai ser o supino, para que a gente ganhe bastante força. O segundo movimento vai ser um movimento acessório do supino, alguma coisa que vai ajudar o supino a ficar forte. Então, pode ser supino com halteres, pode ser supino inclinado com halteres, supino com barra, alguma coisa assim. E o resto do volume de treino de peito, movimentos mais voltados para a hipertrofia, movimento de isolamento em máquinas, em cabos e uniarticulares. Basicamente é isso. A gente percebe que dá para fazer as duas coisas, mas a gente não vai ter nenhum treino de força perfeito, nenhum treino de hipertrofia perfeito. A gente vai ter um pouco dos dois e tentar tirar um pouco dos dois. No treino de terra, então a gente começa com deadlift. O segundo movimento não precisa ser um acessório do deadlift, porque seria desgastante demais. Só o deadlift já tem um desgaste central muito grande. E aí nesse dia você faz costas, puxadores, remadas, alguma coisa assim. Talvez um pouco de bíceps no final, mas eu geralmente deixo o bíceps para aquele dia, para aquele quarto dia, que é o dia de todos os outros grupos musculares. Então a gente teria um dia de peito, de supino e peito, incluindo alguma coisa de tríceps, um dia de deadlift e costas, incluindo talvez alguma coisa de bíceps, talvez. E o dia de agachamento, que é o dia de perna, propriamente dito, que deveria ficar longe do dia de deadlift, que tem uma sobreposição um pouquinho entre os dois. A gente começaria com o agachamento, lutando para fazer as cargas maiores possíveis para uma série... e claro, número de repetições. Para o exercício número 1, para supino, deadlift e agachamento, séries de 5 a 3, aí é uma programação, basicamente, a maior parte do tempo, 80% do tempo ficariam com séries de 5, 20% do tempo com séries de 3 e de vez em quando, bem de vez em quando, séries de 1, bem de vez em quando mesmo nesse caso. O treino de pernas e agachamento, aí você pode colocar algum acessório, um leg press, um agachamento búlgaro, hack, avanço andando, é um treino de pernas, de quadríceps ali com um pouco de femoral junto e panturrilhas também. E o quarto dia, não é nessa ordem necessariamente, a gente tem que colocar no papel e ver o que ordem funciona melhor para cada um, como que é a especificidade de cada um, que cada um precisa. E naquele outro dia, deltoides, um pouco de trapézio e provavelmente braços, abdômen, alguma coisa assim. Basicamente, a grosso modo, o treino de hipertrofia com força misturado, essa é uma das melhores divisões que a gente pode fazer. Não acho que seja uma boa ideia fazer um ABC, porque é muito volume na semana e um desgaste muito grande fazer 2 agachamentos por semana, 2 terras por semana e assim por diante. Então, uma vez por semana é o suficiente, o ideal para gerar força e conseguir ter energia para se recuperar, para produzir hipertrofia também. Vamos para a última pergunta, que é a pergunta mais simples e talvez mais polêmica. É do treinador Renato. Pessoal, obrigado para quem manda as perguntas, viu? O que você acha da Open hoje no Mr. Olympia?
Eu acho que a Open hoje no Mr. Olympia ela tá a perigo, tá numa corda bamba. Muita gente já não gosta do visual que os caras têm trazido. As críticas são imensas. O público já não aceita mais a barriga estufada, já não aceita mais aplicações de óleo aparentes, já não aceita uma estética tão feia. Tanto que alguns atletas, alguns competidores têm percebido isso e se esforçado muito para mudar, para trazer algo diferente, para trazer algo mais estético. Isso é muito legal e pode significar a continuidade da Open. Acontece que tem a 212, tem a Classic Physique, que são categorias que têm limite de peso. E por terem limite de peso, os caras estão sempre muito secos, porque eles não podem abrir mão de peso, de volume, por não estar condicionado. Então o cara ele faz sempre questão de estar o mais seco que ele pode estar para poder colocar mais músculo dentro daquele peso. A Classic Physique é uma categoria em ascensão, eu acho uma categoria muito legal. Eu acho que a essa altura eles deveriam colocar um limite de peso um pouco maior para permitir que os caras cresçam um pouco mais e ainda se mantenham secos. E na minha opinião, se a Open não se cuidasse, se o critério de arbitragem não mudasse, se o critério de julgamento não mudasse, os caras que eles premiam não mudarem, e eles não começarem a privilegiar condicionamento, a Open tende a perder muita credibilidade e muita visibilidade nos próximos anos. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Põe aqui seus comentários, eu vou ficando por aqui. E não esqueçam, segue lá no Instagram, porque em breve tem novidades aqui no canal e novidades no Instagram. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!